Olá, meu nome é Laiane Oliveira da Rosa. Essa é a minha quarta aula de estágio, do estágio supervisionado do ensino fundamental. Minha tutora é Maria da Fátima da Silva, meu RU é 1502630, eu estudo pelo Polo Universitário Uninter de Juara. Nessa aula 4 eu vou estar falando um pouquinho sobre a Proclamação da República Brasileira. Nas outras aulas eu falei de início, lá no período pré-colonial, eu vim falando sobre os períodos em que o Brasil passou para chegar até a proclamação da República. Tem todo um processo de libertação, digamos assim, né? As lutas, as insatisfações com o período colonial e depois com o período imperial, até chegar na Proclamação da República. A Proclamação da República foi o resultado de um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio de elites econômicas do país. Isso aconteceu principalmente pela insatisfação de dois grupos muito importantes naquele momento: o Exército e a elite cafeeira paulista. No caso do Exército, essa insatisfação vinha desde a Guerra do Paraguai. Os militares consideravam-se humilhados pela monarquia e exigiam melhorias salariais e no sistema um sistema de promoção de carreira. Além disso, não pode ser esquecida a influência dos ideais positivistas que difundiram no republicanismo no seio do Exército. Já o caso da elite cafeira paulista, é importante mencionar que essa classe havia aderido há tempos os ideais republicanos. Uma prova disso foi a criação do Partido Republicano Paulista na década de 1870, quando a conspiração contra a monarquia tomou força. A elite cafeira não colocou nenhuma resistência para a mudança do regime. Os historiadores também levantam a hipótese de que o desgaste nas relações da monarquia com a igreja e com a elite cafeira do Vale do Paraíba também foram fatores relevantes. Os historiadores como Boris Fausto, no entanto, comenta que o papel deste grupo na proclamação da República é muito pequeno, uma vez que não dispunha de grande força de transformação política no Brasil. Na década de 1880, vivenciou uma crise política crônica no país. No final deste período, a conspiração contra a monarquia ganhou força no Exército. Poucos dias antes do golpe, que resultou na proclamação da República, os conspiradores reuniram-se com o Marechal Deodoro da Fonseca para convencê-lo a aderir ao golpe. Com a proclamação da República foi formado um governo provisório, no qual Deodoro da Fonseca foi nomeado presidente provisório. Algumas mudanças foram tomadas de imediato, como a mudança da bandeira nacional e a elaboração de uma nova Constituição, que foi promulgada em 1891. Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se um país federalista, isto é, as províncias renomeadas agora de Estado passaram a ter mais autonomia em relação ao governo federal e foi adotado o presidencialismo, como determinou a Constituição de 1891. A princípio, o cargo de presidente tinha duração de 4 anos. As características do Brasil República. O regime republicano brasileiro tem uma história centenária e, ao longo da sua existência, como mencionado no início do texto, existiram 6 diferentes repúblicas, cada qual com características distintas.
a Primeira República de 1889 a 1930. A Primeira República, também conhecida como República Velha ou República Oligárquica, teve como grande característica o clientelismo, mandonismo e o coronelismo. O clientelismo pode ser definido como uma troca de favores, em que alguém concede algo em troca de benefício político. Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis, grandes proprietários de terras, sobre a população, exigindo-lhe voto como uma forma de atender a seus interesses, os interesses da oligarquia. Por fim, o mandonismo é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. Outra marca desse período foram a política do café com leite e a política dos governadores. A política do café com leite era uma troca, né? Era uma vez lá, uma vez cá. Para escolher quem seriam os presidentes, governadores, essas tipo de coisa assim. Aí inicia-se a Era Vargas, em 1930 a 1945. Nesse período, temos incluído tanto a Segunda República quanto a Terceira República ou Estado Novo. No caso da Era Vargas, algumas características importantes foram a centralização do poder executivo, a política de massa de Vargas na questão trabalhista, o fortalecimento da propaganda política, sobretudo durante o Estado Novo, e a capacidade de negociação de Vargas, que conseguiu conciliar grupos com interesses diversos em benefício próprio. No caso do Estado Novo, destacam-se ainda o autoritarismo do governo e a imposição da censura. A Quarta República, de 1945 a 1964, no caso da Quarta República, é muito complicado fazer uma definição de características abrangente a respeito de todo o período, uma vez que cada governo possuía interesses diversos e até mesmo uma plataforma ideológica distinta. De toda forma, muitos definem este período como uma fase do populacionismo na política brasileira. Essa definição, no entanto, tem sido vista com muitas ressalvas pelos historiadores, porque a definição clássica de populismo não abarca todas as características políticas da Quarta República. De toda forma, a Quarta República pode ser caracterizada por ser um período minimamente democrático na história do nosso país. O número de eleitores cresceu consideravelmente por causa da Constituição de 1946, que dava sufrágio universal para homens e mulheres maiores de 18 anos e alfabetizados. A vida partidária também cresceu de maneira considerável e surgiram partidos de grande alcance nacional, como o PTB, PSDB e o UDN. Além disso, destaca-se também o crescimento das demandas populares, que apresentavam grande exigência em torno das melhorias do sistema educacional do país, da realização de reforma agrária e de uma política econômica que trouxesse ganhos para o estilo de vida do trabalhador. Essa experiência democrática foi rompida com o golpe militar em 1964. Daí dá início à ditadura militar. A ditadura militar, como o nome já sugere, foi um período ditatorial em que o nosso país foi governado de maneira autoritária pelos militares. A ditadura ficou caracterizada pelo terrorismo de Estado, isso é, pelas ações de terror aplicada ou incentivada pelo governo. Os grandes símbolos deste período foram os sequestros, as torturas e assassinatos de cidadãos por agentes governamentais,
ou por milícias apoiadas pelo governo. Houve também casos de tentativa de bomba organizados por agentes do governo, como aconteceu no caso Rio Centro. A ditadura também ficou marcada por uma política econômica que logo se iniciou procurando combater os direitos dos trabalhadores. Sendo assim, os salários foram mantidos baixos, houve redução de direitos dos trabalhadores e as greves eram duramente reprimidas. Por fim, os gastos astronômicos do governo militar contribuíram para aumentar a dívida externa do Brasil e o crescimento da inflação. A censura e o autoritarismo também eram marcas fortes desse período, o que impediu o combate transparente à corrupção. Aí temos início a nova república. Com o fim da ditadura, foi iniciada uma nova fase democrática em nosso país, a nova república. Foram marcadas pela democratização que o Brasil sofreu nesse período, o crescimento da vida partidária e o aumento considerável do número de eleitores, já que podem votar no Brasil todas as pessoas maiores de 16 anos, incluindo os analfabetos. Outro grande marco importante nesse período foi a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que possui muitos artigos que garantem direitos sociais à população brasileira. Apesar disso, este período também é passível de críticas, já que muitas áreas do país, como a saúde e a educação, seguem caóticas e os grandes níveis de corrupção impedem o desenvolvimento do país. Bom, esse período eu acho que é o mais atual, né? A partir da proclamação da República, e a gente consegue ter uma visão maior dos acontecimentos, que está mais voltado talvez para a nossa realidade, não direcionando a realidade de hoje, porém o Brasil República é mais a realidade que a gente conhece, algo que a gente vivencia, né? Tem períodos que são mais caóticos tem períodos que acontece uma evolução, e isso tudo marca o início da trajetória do Brasil. Se considerarmos todos os processos passados, desde o período pré-colonial, colonial, o período imperial e a proclamação da República, que é o Brasil República, foram vários processos e o crescimento foi muito lento, se considerarmos, né, o decorrer dos anos. Essa foi minha quarta aula. Eu procurei trazer até a proclamação da República para abranger mais o início do desenvolvimento do Brasil, né, do desenvolvimento da independência, porque eu acreditei que todos esses processos seriam muito importantes para compreender a realidade do Brasil hoje. Agradeço a cada um de vocês que acompanharam minha aula até aqui e até o próximo estágio.